Boa tarde, aqui é a doutora Cristine Aguiar com a live da quinta-feira. Eu estava pensando em falar hoje uma dúvida que muitos pacientes me pedem, muitos pacientes me perguntam se podem fazer o uso de genéricos. E aí a explicação não é tão fácil. Vamos tentar. O médico prefere o uso do medicamento de marca. O motivo é uma conta matemática. A matemática é uma ciência exata. Então, na verdade, nós calculamos a dose do paciente pelo peso do paciente, principalmente na neuropediatria. Então, a gente calcula peso, quantas miligramas ao dia eu quero dar para o paciente. E eu tenho no medicamento de marca a referência a 50 miligramas por ml. Existem as concentrações, 20 miligramas por ml. Então, eu calculei o peso do paciente, quantas miligramas eu quero dar por quilo por dia. E aí, eu tenho nessa conta, eu vou colocar, transformar para quantos ml que a pessoa vai dar. De 12 em 12 ou de 8 em 8, conforme seja. Mas é uma conta matemática, e matemática é uma ciência exata. Nos medicamentos que nós chamamos de marca, eu confio plenamente que existe aquela quantidade de miligramas que me foi fornecida pelo representante, porque eles possuem um controle de qualidade muito bem feito. Eles têm um controle de qualidade importante. São grandes empresas, a grande maioria são multinacionais, que têm um controle de qualidade para saber se realmente está saindo a concentração da solução ou do comprimido com aqueles exatos 50, 20 ou 250, como ele informou. Pequenas variações podem existir e elas estão realmente sujeitas, todos os comprimidos terão exatamente 250 miligramas, é para ter. Se foi dito na caixa, é para ter 250. Mas ter 249 é permitido. Quer dizer, uma variação pequena. Porém, nos pacientes que fazem uso de genéricos, não existe um controle de qualidade tão perfeito. Então, o que acontece? Eu fiz uma conta matemática, eu usei a matemática, que é uma ciência exata. Se a minha solução daquele genérico que você recebeu no posto não tiver a concentração que está descrita pelo representante, os 20 miligramas, minha conta sai errada. E no controle, principalmente das crises convulsivas, nós já temos várias variáveis. Nós temos variáveis da própria criança, a idade da criança, a quantidade que ela absorve do remédio. Se essa criança tiver um quadro viral, um quadro mesmo até infeccioso, que aumente a temperatura do corpo, o metabolismo dela muda em relação ao medicamento. Existem várias variáveis que eu não posso prever. Porém, essa variável que é matemática, essa variável da concentração do remédio, eu não gostaria de ter. Eu preciso acreditar na minha conta. Então, o paciente teve uma crise, eu vou procurar um motivo, porque houve uma descompensação. Porém, a descompensação pelo uso de trocas de marcas, porque no posto é feito licitação, todas as prefeituras, governo, fazem uma licitação. Então, no momento, aquele medicamento A está sendo fornecido por um laboratório. Você pode chegar no outro dia para pegar o mesmo medicamento e esse outro genérico está sendo fornecido por outro laboratório. Existem laboratórios bons que fabricam genéricos, mas existem laboratórios não tão bons. E essa é uma variável que nós não gostaríamos de ter. Então, por isso,
os neurologistas, mas não só na neurologia existe isso na pediatria, na oncologia, na oftalmo, em todas as especialidades. O médico prefere que o paciente use o de marca. A grande questão é financeira. E aí existe às vezes uma ilusão de que o genérico está mais barato. Se você recebeu, claro que é mais barato porque você recebeu no posto. Agora, quando você vai comprar, nem sempre o genérico está mais barato, porque a indústria teve essa parte do comércio, dependendo da demanda, eles aumentam. Eu já encontrei vários remédios genéricos que estavam mais caros do que o de marca naquele momento que eu fui comprar na farmácia, para mim. Então, nem sempre o genérico está mais barato, mas quando você não pode comprar o remédio de marca e é uma medicação, eu acho que em saúde a gente não deveria fazer tanta economia. Já teve casos assim, a diferença do de marca para o genérico era mínima, R$2, R$3. Eu acho que não vale a pena quando você vai comprar. Mas se você não tem condições financeiras e vai receber no posto, eu sempre oriento meus pacientes. Guarde os vidros vazios que você já usou, só jogue fora depois de algum tempo. Porque no frasco do remédio, na caixa do remédio, tem o nome do laboratório, tem o lote. E eu acho que também nós temos uma parcela de culpa, nós, população, porque caso o seu paciente, seu filho, teve na mudança de um frasco, teve uma descompensação de crises, e eu suspeito que houve uma falha na concentração do remédio, se eu tiver o frasco, os últimos frascos que ele usou e o frasco atual, eu posso, não é denunciar, a gente faz um aviso à Anvisa, para que a Anvisa pegue aquele lote daquele medicamento fornecido por aquele laboratório e ela que se certifique se o paciente, se realmente a concentração está adequada. Mas são lotes, então não é só o laboratório, tem que saber qual é o lote que você usou e isso está no frasco do seu remédio. Então, por esse motivo, caso seja necessário fazer o uso de genéricos que você recebe no posto, por segurança, guarde os últimos frascos, só jogue fora depois de algum tempo. Não houve descompensação, você vai jogando fora. Mas houve uma descompensação, você tem como vir atrás. O doutor, ele estava usando estes medicamentos. Esses foram os últimos frascos, os últimos 2 frascos do remédio que ele estava usando, e esse é o que ele usa atualmente. Porque na suspeita de que não esteja numa concentração adequada, eu tenho como pelo menos pedir uma fiscalização, pedir uma averiguação disso. Mas a grande maioria não guarda, não sabe. Ah, doutor, eu sei que quando eu troquei o medicamento, veio outro laboratório e ele descompensou. Ah, eu comprava o remédio na farmácia, mas eu soube que estava sendo dado no posto, então eu fui receber no posto. Depois que ele usou do posto não serve, porque ele tem crises convulsivas. Na grande maioria das vezes, o nosso problema entre genéricos e de marca é a concentração. Se existe realmente o medicamento, a substância, na concentração que foi informada, que aquela informada foi a usada pelo seu médico para uma conta matemática, uma ciência exata. Então, se não houver aquela quantidade que foi informada, a conta sai errada. Então, realmente, o paciente não está recebendo a quantidade de miligramas da substância que lhe foi prescrita. E ele terá, assim, descompensação de crises. Então, aí está o ponto entre genéricos e o de marca. O de marca você não tem essa variável, porque são grandes empresas, então eles prezam por um controle de qualidade. Eles mesmos se autofiscalizam. Então, por isso, é a nossa preferência, mas a nossa preferência geral de todas as especialidades.
E quando você tem um paciente com crises convulsivas que foram controladas, é muito triste, é muito decepcionante ele voltar a ter crises. Porque a crise convulsiva, ela é um episódio que traumatiza a família. Ver o seu filho convulsionando é terrível. Eu, quando estou vendo uma crise convulsiva, não é o meu filho. E eu sou médica, eu estou ali para atuar na minha área. É diferente de uma mãe, de um pai vendo uma crise convulsiva. Completamente diferente. Então, realmente, a crise convulsiva, visualizar uma crise convulsiva, no meu caso, não me abala emocionalmente. Mas eu sou uma profissional. Agora, uma família abala emocionalmente uma família. Então, por isso, essa descompensação, ela é grave do ponto de vista do paciente na parte clínica, na condução, na parte que profissionalmente me interessa, mas ela é extremamente importante na parte emocional da família que está visualizando e que tem ali um episódio onde é uma urgência, onde o paciente pode se machucar, numa crise convulsiva ele pode bater a cabeça, ter um traumatismo, fazer um galo, mesmo que não tenha um traumatismo grave, pode quebrar um dente, cortar um queixo. Então é um evento que realmente deveria ser evitado. E essa variável é uma variável que eu não posso contar. Eu posso contar que eu calculei a quantidade de miligramas necessárias para o controle de crise conforme o peso. Se também o peso aumentar muito e você ficar repetindo a receita, essa conta também deu errada. Então, por isso que na crise convulsiva, nos casos de epilepsia ou de crises convulsivas febris, o paciente precisa manter um segmento com o neurologista com consultas regulares, porque essa continha é ajustada com ganho de peso, principalmente na neuropediatria, que as crianças estão crescendo e com isso ganhando peso. Então, por esse motivo, a matemática é uma ciência exata. Então, eu tenho um peso, eu tenho quantas miligramas que eu quero dar, eu calculo, calculadora, e me dá a quantidade de miligramas ao dia. Eu divido isso em 2 doses e depois eu faço a transformação para ml da solução ou para comprimidos. Então, é uma coisa que é exato. Se não houver, se esse peso variou ou se essa concentração não está adequada, minha conta está errada. E aí eu não vou ter o efeito desejado. Então, por isso, a importância. Eu não estou conseguindo visualizar todas as mensagens, mas aqui Camila está me perguntando se um medicamento pode ser dado com água, porque ele é amargo. A grande maioria dos remédios, você pode colocar uma quantidade pequena de água. Você deve perguntar isso ao seu neurologista. E existem alguns medicamentos que você pode até esconder dentro de algum alimento. Porém, a quantidade de alimento ou de água deve ser pequena, porque aquele paciente ele tem que tomar por inteiro a dose. E você pode colocar no momento que você vai dar, não pode deixar muito tempo, e você deve evitar, na grande maioria dos remédios, você deve evitar alimentos que estejam muito quentes ou ácidos, porque isso pode reagir com a substância do seu medicamento. Mas água, que ela me perguntou, uma pequena quantidade de água, ela realmente pode ser dado com uma pequena quantidade de água, sem problemas, tá certo? Então, eu espero ter esclarecido sobre os genéricos de uma forma clara e de uma forma ética. E se alguém tiver dúvida, coloque na live, coloque aqui nos comentários, que eu vou respondendo no decorrer da semana. Então, um beijo, tchau!